Na 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 na. Here we go, here we go. Bem-vinda, Joana! Bem-vinda! Danila Lima, bem-vinda, Danila! Simbora! Vamos lá, pessoal! Hoje, dia 11/4, numa terça-feira, bem-vindos todos vocês! Na. Simbora, gente, simbora! Vamos lá, Gustavo! Simbora, Gustavo! Oh, noite fantástica hoje com convidado, gente! Simbora! E aí, pessoal, bem-vindo, bem-vindo! Vai já, faz a sua tarefinha agora! Já envia, taca o dedo aí no aviãozinho, manda para seus amigos, para todas as pessoas. Já dá o seu curtida, já comenta, compartilha, faz o possível para chamar seus amigos e familiares. Mais uma live! Boa noite, pessoal! Boa noite! Como vocês estão? Como todos vocês estão aqui? Mais uma live com convidados aqui, um convidado muito especial, muito querido, meu e da minha esposa. E além disso, um grande profissional, um grande filho de Deus, vamos dizer assim, porque vocês vão conhecer ele muito bem. Ah, Irineu, bem-vindo, meu querido! Esse cara é fantástico, tá? Sou muito fã dele. Tivemos muitas caminhadas juntos lá atrás e hoje ele está aqui conosco. Carme, bem-vinda, Carme. Algumas pessoas deixaram perguntas, vamos responder também. Não todas as perguntas, foram muitas perguntas, tivemos que separar algumas, tá? Lúcia, diretamente de Portugal, bem-vinda. Patrícia, Cristina, bem-vinda, Pati. Bem-vindo... nutricionista, Sena Nutricionista, bem-vindo, bem-vindo aqui, e vou chamar logo, vou logo chamando aqui, Márcio Teles, manda um convite aí, Márcio, deixa eu ver se tá aqui, se eu consigo pegar você, pescar por você por aqui, consegui, vamos com um grande amigo aqui, rapaz, faz tempo que a gente não se vê, tá, faz tempo. Grande Márcio! Mas, rapaz, se a animação toda dessa live, eu disse, eita, o cara é animado, hein? Olha, Márcio, minhas lives só começam assim, Márcio. E nada melhor do que um cara fantástico na minha frente, tá? Além de um grande profissional que eu vim acompanhando. Gente, deixa eu só, antes de apresentar ele aqui, faz tempo que eu não vejo o Márcio, né, Márcio? Faz muito tempo. Muito né, tempo. de uma caminhada lá atrás. E aí passou na minha timeline e eu disse, Márcio, numa foto sua, Márcio, você segurando um bebê. Pronto, eu disse, puxa, olha Márcio aí. Aí eu comecei a acompanhar. Cara, o seu trabalho é fantástico. Conecta muito daquilo que eu falo aqui e falo para os meus clientes também, né? Porque eu sou psicoterapeuta, né? Gente, seja bem-vindo, tá, gente? E como eu sou psicoterapeuta, tem muitos clientes que eu atendo na minha clínica aqui, e eu falo muito, tem muita gente que chega com problemas de pressão alta e junta com ansiedade, com tudo, né? Porque a minha especialização é ansiedade, né? Depressão. Para quem não sabe, que chegando agora, eu sou Fred Esteves, sou psicoterapeuta, analista comportamental e hipnoterapeuta, tá, gente? Mas, Márcio, muitas pessoas, eu quero recomendar pessoas para nutrição, pessoas que possam entender um pouquinho que existem 3 pilares fundamentais na nossa vida: corpo, mente e espírito. E é o que nós vamos falar hoje aqui. Né? Esse corpo, mente e espírito tem que estar alinhado. Se um cai, os outros caem junto. Eu sempre falo isso. Gente, tem que alinhar os 3. É sua identidade. Aquilo que você é, sua essência, ela tem que estar alinhada para tudo dar certo na tua vida. Não só na sua vida pessoal, mas fora. Externo, profissional, conjugal, comunicação e etc. Tá?
E quando você apareceu na minha timeline, e eu comecei a ver os seus vídeos lá, eu achei fantástico que você fala, e tá de parabéns, cara. Tá Ô, meu muito de amigo. parabéns o seu trabalho. Vindo de você, para mim é Apresento uma aí, honra. pode falar, se apresente, meu querido. Me permita dar uma boa noite para sua esposa, Dani. Um grande beijo. Que Lá vem saudade ela, lá vem também. ela, lá vem ela, lá vem ela. Agora Eu acho justo, eu acho justo. tava esperando. Te Vocês, amo. vocês estão na live, me Saudade de sua voz. perdoam, eu que diga. Saudade de você, da sua voz, da sua essência, de quem você representa. Eu toda vez vejo seus posts lá dos stories do Face. Você é uma pessoa inspiradora. Eu amo de Fala paixão. isso não. Amo. Pessoal da live, desculpe a rasgação de seda, porque há uma amizade muito antiga aqui. Aquilo que é construído em Deus não se rasga. Né? Verdadeiras amizades, aquilo que o Senhor lhe constrói, não precisa estar convivendo, realmente faz muito tempo. Se eu disser aqui, a última vez que eu vi Fred e Dani foi no shopping, há mais de 10 anos atrás, se brincar. E, enfim, para quem não me conhece, sou Márcio Peles. A minha primeira formação profissional em engenharia química, então eu sou engenheiro químico há 17 anos. Eu sou casado, tenho uma esposa, ela é farmacêutica. E aí, com a pandemia, me veio o despertar de trabalhar, Fred, o comportamental das pessoas. Como foi que Márcio entrou nessa ideia de nutrição? Desde a minha vida pessoal e espiritual, sempre foi trabalhar com pessoas. Eu sempre fui líder na área de fábrica. E a essência da minha liderança era entender as pessoas. Eu entendia que para liderar bem processos, eu precisava liderar bem a melhor ferramenta que a empresa tinha, que eram as pessoas. E liderar bem as pessoas era entender o seu comportamento, entender a raiz dos seus comportamentos, enfim, a individualidade do comportamento das pessoas. Então, eu teci a minha maturidade de lidar com as pessoas nessa vertente. E vi que... Paulo, meu filho, Deus te abençoe, também amo você. Eu preciso falar de você aqui na live. Tô vendo aqui, tá vendo que esse amor é grande? Coração gigante esse homem tem. Esse filho é da minha vida. Então, Fred, eu entendi que eu poderia usar várias ferramentas, mas como engenheiro eu precisava de algo tangível para mim, para trabalhar no comportamental das pessoas. E vi que a nutrição era algo que eu era um laboratório, eu sou o meu próprio laboratório. Então, hoje eu entendo que a nutrição, para mim, flui de forma natural, o reproduzir daquilo que eu aprendo, daquilo que eu entendo, no entendimento das pessoas e ajudá-las a também se entender. Basicamente isso que você acabou de falar, né? Esse alinhamento de corpo, mente e espírito, que as pessoas elas separam como se fossem 3 pessoas, né? E é por isso que elas talvez tenham tanta dificuldade de equilibrar. Vem muito pragmatismo, vem muita rigidez, né? Nos 3 elementos, quando se trata de forma separada. O corpo vem de uma forma muito regra sobre aquele corpo, ou sobre aquela alma, ou sobre aquele espírito. E quando a gente entende que tem que haver um equilíbrio, a gente se aceita mais, a gente se entende mais. E é isso que a gente tem aprendido. O Senna nutricionista William, que é também junto comigo nessa área de nutrição, e a gente tem entendido juntos como é fascinante poder contribuir com as pessoas a se entenderem sem o escravismo comportamental que a psicologia das pessoas está sofrendo tanto. Eu acredito que isso você entende muito bem. Sim. É interessante, né? O que me despertou isso, Márcio, com uma cliente minha essa semana. E ela sofria de ansiedade, o que eu sofria, né? Porque as pessoas sofrem de ansiedade, mas tem aquela ansiedade que é sofrimento mesmo, que está na pele, os sintomas da pessoa muito elevada, né? Então as pessoas chegam até a mim para poder fazer para tratar da ansiedade, tanto da ansiedade como a depressão, que são minha especialidade. E uma das pessoas que já trata a ansiedade com o tempo comigo, já está muito bem, graças a Deus, já está fazendo mentoria comigo na realidade, né? Que ela está estudando também, está na área de humanas também, na psicologia. Ela
tem alteração demais com a questão da pressão, né? E eu disse para ela, olha, o seu peso está acima, tá? E isso tem que sim resolver. Por quê? Porque dentro da sua cabeça, a questão da ansiedade, ela já está ali, já tem uma memória fixa dentro da sua cabeça dos sintomas que já foi recorrente da ansiedade no teu passado, que hoje você não tem mais, graças a Deus, por causa das terapias. Mas pode voltar exatamente por causa da pressão alta, porque a ansiedade ele dá uma pressão alta. Ele sobe um pouquinho a pressão. Isso pode voltar porque a cabeça, o nosso cérebro pode interpretar como se fosse uma ansiedade. E aí você começa a gerar uma ansiedade em cima de ansiedade e voltar isso daí. Então você tem que tratar também o corpo, né? E isso, a alimentação é importante e educação física, uma educação física, ou seja, fazer exercícios físicos. Assim como está dentro do seu trabalho nisso daí, de nutrição e exercícios físicos, como é muito importante estar alinhado com isso daí. E a questão também espiritual, eu sou suspeito, você também é suspeito de falar, né? Porque é muito importante. Geralmente aqui, eu dei uma parada mais com as lives por causa de tempo mesmo, mas as minhas lives eram todos os dias, Márcio. Na sexta-feira a gente tinha as lives da gratidão, né? Então o pessoal que subiu os coraçõezinhos aqui não era nada pra mim, era tudo pra lá, ó, lá pra cima, vai-se embora. Coraçãozinho lá pra cima. Eu quero fazer, eu quero essa live também, viu? Bota essa, eu quero ver todo mundo curtindo aí, coração lá pra cima. E o importante é que as pessoas se conectavam de uma forma muito com a essência dela. Não era com algo que é externo, era com a essência dela. Porque a nossa essência vem de Deus, né? E a gente aprende isso, né? A nossa essência vem de Deus. Então ela se conectava espiritualmente e elas ficavam bem espiritualmente, ligadas com Deus, porque também a questão da ansiedade, a questão principalmente da depressão, ela vem acarretada de muitos julgamentos. Ah, isso é preguiça, isso é que você não quer fazer mais nada, você está jogado. É como se o cara pudesse pular da cama e começar a sair correndo e fazendo as coisas, mas não é assim. É uma doença, a depressão é uma doença. Costumo falar que a ansiedade não, a ansiedade é um sinal de que tem alguma coisa errado. Né? Eu tenho até um livro, já escrevi um livro sobre isso, Sinal Positivo da Ansiedade. Então ele é um sinal dizendo que você tem alguma coisa no teu passado que está mexendo com você. Né? E pode sim acarretar a depressão, obviamente. Depressão ela não tem um ponto específico, tem várias coisas que podem acontecer, mas ela acarreta uma depressão. E essa depressão a gente percebe muito com o olhar clínico e espiritual que nós temos, de que a falta de Deus gera muitas cargas negativas. Porque a cabeça da gente só tem espaço para uma coisa boa, uma coisa ruim. E se você está preenchendo, é como um buraco de um dente. Se você não cuida, não tampa aquele buraco do dente, vai entrar comida e vai fermentar aquilo, vai ficar podre o seu buraco do dente. E aí vai gerar um problema muito maior. O espiritual é a mesma coisa, correto, Márcio? Não, é assim que você vê. É assim que é, não é nem que eu vejo, né? É assim que de fato é. Uma das grandes problemáticas que a gente tem entendido sobre a depressão, Fred, e isso ficou foi muito enaltecido no período da pandemia, porque realmente, eu sempre comento que nós estávamos enfrentando um vírus, uma doença biológica, era real a pandemia, porém, poucos estavam enxergando a doença que ainda ia de vir, que era os males mentais e comportamentais que surgiriam, que é o que a gente está enfrentando hoje. Um dos grandes males que as pessoas são fragilizadas são na questão da identidade. E, como você mesmo falou, somos suspeitos a falar porque a nossa identidade, nós nos encontramos quando encontramos a Deus. Entendemos nós que Ele nos criou, entendemos nós que nele há a nossa definição. Então, quando a gente tem esse início de alinhamento, que é um processo, ninguém é estabelecido, ninguém tem esse processo estável. Enquanto estivermos vivos, estaremos sempre em evolução e estabilidade desse conceito. Então, quando a gente começa a entender a nossa identidade, então entra no lado espiritual para entender como fomos criados, o que é guardado sobre nós, o que é dito sobre nós.
Quando a gente entende que a nossa alma nos conecta com a nossa identidade, e quando a gente entende que o nosso corpo pode ou não reproduzir benefícios ou malefícios, a gente entende esse equilíbrio. Quando você falou, por exemplo, que no nosso cérebro registra já reações que identificadas por uma doença, e essas reações já podem ter sido tratadas, mas ele guardou na memória, qualquer semelhança àquela reação, o cérebro realmente vai traduzir como algo que ele já experimentou. E o corpo, ele é um dos vilões de reprodução de alguns sintomas que já estão guardados no nosso cérebro. É por isso que na área da educação física, ou até mesmo na área da nutrição, seja nutrição estética, esportiva, e sim, funcional, nutrição como um todo, saúde como um todo, quando a gente cuida de um desses elementos, como por exemplo o corpo, nós estamos protegendo o próprio cérebro de algo que ele já tratou e agora precisa ser blindado para que não haja um falso diagnóstico, vamos dizer assim, né? Um falso engano, uma reprodução de algo. Então, quando você relata que uma paciente está sobrepeso, obesa, o corpo dela vai reproduzir sintomas que o cérebro pode entender como outras anomalias e comorbidades que já foram tratadas, porém, a pessoa ela não vai entender dessa forma. Então, quando nós sentamos e explicamos essa pirâmide e explicamos o efeito tanto positivo quanto negativo de um dos pontos da pirâmide para o sistema como um todo, ela começa a entender. Então, vale a importância de uma terapia, vale a importância de uma orientação de educação física, vale a importância de uma orientação nutricional, vale a importância de orientações de várias vertentes da saúde, porque somos um corpo único, né? Existe um sistema completo. Então, eu penso dessa forma, assim, eu vejo que esse é o entendimento que a gente tem trabalhado. É interessante que até a ciência já comprovou que existe sim a tríade, né, que é corpo, mente e espírito, que uma das coisas que a ciência não queria colocar em assuntos era o espiritual, né? E aí comprovaram realmente, com algum comportamento do ser humano, que o espiritual sim existe, numa função neural ao qual cria um comportamento no ser humano de forma positiva, como por exemplo, uma última experiência que teve científica há uns 3 anos atrás, foi exatamente a posição da mão, essa mesma posição aqui, né? E eles comprovaram que o ser humano, quando coloca assim, as pernas, os joelhos no chão, e faz essa posição, ou eleva a cabeça, ela tende a produzir muito mais ocitocina e dopamina com mais rapidez do que normalmente se produz. Para você ver como a ciência já comprova isso. Tá? Então, essas posições, a mesma coisa a posição também de elevar os braços. Eles notaram que crianças que nasceram cegas, né, que nunca viram um ser humano levantando os braços quando comemora alguma coisa, ela tende a levantar também quando ela ganha alguma coisa. Ou seja, aquela criança ali, ela levanta comemorando para cima. Isso já está na nossa genética. Isso é da nossa identidade. Então, isso afeta também positivamente o nosso cérebro cognitivo, né, e comportamental, para que nós possamos entender mais o mundo, absorver e de forma mais grata, obviamente, saber que aquilo tudo, aquele mecanismo está sendo um sinal para que a gente possa fazer uma mudança ou para que a gente possa aperfeiçoar ferramentas que nós já temos, porque cada pessoa é diferente. Não existe. Cada pessoa que chega para mim, eu tenho que entender ela com perguntas, tenho que entender ela como é o comportamento, o ambiente, quais são as atividades que ela faz, se ela faz atividade física, se ela não faz, o que ela come. Tudo isso daí é um pre-talk, né, uma conversa prévia para que possa ter um posicionamento diante dos sintomas que ela está ocorrendo, para depois eu começar a ir lá para trás para ver qual foi o trauma que levou ela a chegar naquele posicionamento da ansiedade, da depressão, seja lá qual for, tá? Porque tem vários. E pessoas, a gente tem que ter olhos para entender exatamente o que está acontecendo. É essa individualidade, Fred, que nós, profissionais, temos a obrigação de
de pôr em prática, de entender, de trabalhar nessa individualidade. A área da saúde, a área de atendimento pessoal, o nome já diz, pessoal. Eu não posso chegar com uma cartilha e atender Fred, atender Paulo, atender Dani de forma igual. Não. Se Fred é uma pessoa com sua caixa com a sua caixinha de Pandora específica, se Dani é uma pessoa com sua caixa de Pandora específica. Então, a individualidade é que vai conduzir as estratégias de acompanhamento daquela situação. Você falou da ciência com relação aos gestos que liberam dopamina, né, sobre a ação do espírito. Na nutrição, a ciência já provou, é um estudo muito conhecido, quando a gente trabalha na nutrição funcional. Quando nós entendemos todo o sistema, imagina você como um corpo, teu sistema digestório, tua produção de hormônios, tua produção de energia, teu fígado trabalhando, teu intestino trabalhando. De toda essa teia, o centro da teia, Fred, também se chama corpo, mente e espírito. Então, a ciência hoje ela é muito unânime em qualquer vertente da área de saúde, que a essência da identidade do indivíduo é corpo, mente e espírito. E essa centralidade estando estável como pirâmide, o sistema que circunda a centralidade vai ter suporte para estar estável. Olha a ideia. Então, eu quero ter o meu intestino funcionando, certo, mas teu corpo, tua mente, teu espírito estão alinhados? Se não tiverem alinhados, isso vai respingar no teu intestino. Isso vai respingar se tu dorme bem ou não. Isso vai respingar se tu estás com tuas taxas hormonais ou não. Então a ciência foi muito clara, pragmática, né, para que nós profissionais entendêssemos isso e aprendêssemos a trabalhar para que os pacientes entendessem isso também. Porque não adianta eu saber, não adianta você saber se nós não soubermos reproduzir isso no entendimento e na linguagem dos pacientes. Então, vamos dizer, nesse direcionamento que a ciência tem nos respaldado a trabalhar. Eu gosto de usar muito essa palavra. Então, para aqueles que têm a ciência como uma das fontes de trabalho, né, de confirmação e de respaldo, a ciência nos respaldado nessa visão. E eu penso que daí para frente, vamos dizer assim, né? É bem aí, é bem nesse sentido. Eu vou soltar uma pergunta aqui, Márcio, depois a gente vai para as outras perguntas, tá? O equilíbrio, que tem a ver com o que a gente está falando, né? O equilíbrio, gente, eu tô com o meu monitor aqui, com várias perguntas de várias pessoas, tá? Eu não vou poder colocar todas as perguntas, mas a gente escolheu algumas, porque também teve muitas perguntas repetidas. Tá? Mas eu escolhi algumas para que a gente pudesse responder aqui. O equilíbrio começa de dentro para fora, correto? Então, deixa eu só colocar isso aqui. Isso é fato, gente. O equilíbrio ele tem que começar, como o Márcio falou aqui de equilíbrio, né? Tem que começar de dentro para fora, igual a lâmpada, que eu sempre falo, uma lâmpada ilumina de dentro para fora. Quando um paciente para mim chega, Márcio, dizendo assim, fulano de tal, ele não muda, fulano de tal não muda, cicrano não muda, meu chefe não muda, meu professor, meu Deus do céu. Aí eu fico irritado. E eu sempre falo, você não tem poder algum de mudar seu ninguém. Você muda você. As coisas mudam ao seu redor. O que você pode falar sobre isso? Uau. O equilíbrio começa de dentro para fora? Uau! Eu poderia passar, eu acho que só esse tema. Passaria a noite inteira conversando. Pois é. Sempre vai ser de dentro para fora. Porque a mudança ela só é real quando ela é de dentro para fora. Porque quando é o externo, você torna-se dependente do externo para que as mudanças aconteçam. Vou dar um exemplo fora da nutrição, mas faz muito a calhar. Imagina um drogado. Enquanto ele não decidir sair do ambiente que o expõe àquilo, ele não vai começar a entrar no processo de mudança. Então, ele não vai mudar quando ele parar de usar a droga. Ele vai mudar quando ele parar de ele se expor a um ambiente que o leva àquilo. A mesma coisa é a nutrição. Eu quero mudar algo. Quando você vai começar? Quando você decidir
de dentro para fora, porque a decisão é interna, entrar num ambiente que te condicione a mudança. Então é por isso que é de dentro para fora. Ah, eu quero mudar o meu estilo de vida, eu quero começar a fazer uma atividade física, eu quero começar a me alimentar melhor, eu quero começar a cuidar da minha mente melhor, eu quero me motivar todos os dias melhor. Então, quando você começa a decidir, e decisão nunca é externo, quando cabe de você as ferramentas para você entrar nesse processo, aí sim, o equilíbrio, as mudanças, a visão do que é que está desequilibrado, porque aí isso é a chave. Quem busca equilíbrio tem que ter o entendimento que tem algo desequilibrado. Se eu quero equilíbrio, eu estou entendendo que tem algo desequilibrado. Porém, só quem sabe o que está desequilibrado sou eu, Fred. Não adianta eu chegar para você, Fred, eu acho que está algo desequilibrado no meu carro. O mecânico vai dizer, bom, quem está dirigindo é você, eu posso colocar naquela máquina e fazer uma leitura, mas quem usa é você. A mesma coisa somos nós. Nós que somos usuários de nossa mente, do nosso corpo e da nossa alma. Então, por isso que é de dentro para fora. A questão é o quanto nós nos conhecemos, Fred, para saber se a voz que nós escutamos de equilíbrio ou desequilíbrio é a nossa. Aí tem a ver com a identidade. Né? Aí tem a ver com a identidade, porque muitas vezes eu posso ficar tão frustrado em achar que eu estou desequilibrado, porque eu só ouço o Fred dizer que eu estou desequilibrado. Eu só ouço o Fred dizer que eu estou desequilibrado. E eu não me conheço. Então as pessoas que têm dúvidas, por exemplo, de achar que é de dentro para fora, é de dentro para fora. Se conheça, se ouça, se olhe no espelho, veja o que compõe a sua vida como um todo, os seus valores, seus princípios, e veja se é o que você está alimentando são os seus valores e seus princípios ou não. São valores e princípios de outras pessoas. Já é sinal de desequilíbrio. Isso. E aí você começa a olhar para você. Eu sempre falo a questão, seja cientista de você mesmo. Né? Isso. Comece a entender quem é você, o seu sistema. Como cada pessoa é diferente, não adianta você pegar o sistema do vizinho e colocar, implementar no seu. Perfeito. Porque não adianta, você tem que entender você. Tá? Outra coisa que é, para deixar bem claro aqui para as pessoas, o ambiente gera muito teu comportamento, mas entenda, às vezes as pessoas dentro do ambiente, ela não posso. Fred, eu não posso trocar o ambiente, eu moro com X pessoas e essas pessoas aí me deixam... Então, já que você não pode sair, troca o seu comportamento, frequenta lugares que te façam bem, tá? E esses lugares que vão te fazer bem, vai elevar o seu espírito, vai elevar a sua identidade, vai entender quem você é, você vai levar para a sua casa e automaticamente as pessoas... elas vão se contaminar com as coisas boas, os bons hábitos que você tem dentro da sua casa, tá? Até o ponto de você, aqui não tá falando, eu não estou me encaixando, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso daí. E muitas vezes, Márcio, é impressionante. Muitas vezes o problema não está no externo, é um problema interno mesmo. Que ela se acha culpada, se julga e etc. Ela muda, as pessoas começam a mudar. Comportamento grosseiro que ela fala ríspido com a outra pessoa, porque quer se achar superior dentro de casa, ela deixa de falar ríspido, é mais educada, é mais empática, ou seja lá o qual for. A outra pessoa começa a observar isso, ela não tem nem coragem de bater de frente. Isso. Ela começa a diminuir a voz, começa a amansar, e a casa fica toda ajustada. Porque o William colocou um comentário aqui, Fred, o Senna, bem interessante. Fez a mudança... começa pela aceitação, é isso? Perfeito, porque o que acontece? E o que é que nós temos visto? Parece que a gente está conversando sobre a mente das pessoas, né? Uma luta enorme para nós sermos aceitos, né? Agradarmos as pessoas. A gente se esquece de se olhar no espelho, de se agradar, de se aceitar quem nós somos e tenta mudar para ser resposta de alguém, para ser aceitação de alguém. Então, não. O equilíbrio começa quando eu me conheço, quando aceito meus defeitos e qualidades e decido, desses meus defeitos eu gostaria de mudar, dessas minhas qualidades eu gostaria de enaltecer. Então, quando a gente se conhece, se aceita e se permite definir quais são as minhas prioridades de evolução ou não, aí sim a mudança começa. Perfeitamente, William, é isso que você colocou. É um dos passos, né? Quando a gente começa a se olhar no espelho. Eu sempre tenho falado isso nos meus stories, com as conversas com as pessoas que a gente começa a criar relacionamento pela internet, né, Fred? Eu sempre digo,
Se eu não me conheço, eu permito que receber o lixo das pessoas sobre mim. As pessoas vão começar a jogar coisas sobre mim, boas e ruins, lixos sobre mim. E eu vou começar a tornar aquilo como verdade, porque eu não tenho autoridade sobre mim. Eu estou começando a dar autoridade às pessoas. Eu vivi isso, Fred. Eu tenho autoridade para dizer isso nessa live, porque eu vivi isso. Eu fui tão vulnerável que eu permitia que as pessoas falassem o que elas quisessem, porque eu estava agradando elas, então estava beleza. Quando eu me vi no conflito de, peraí, isso já está infringindo meus princípios, eu já não estou me vendo mais nisso. Peraí. Eu não estou nem mais me conhecendo, porque já estou definindo tanto quem eu sou lá fora, que eu nem aceito mais quem eu sou aqui dentro. Então esse é um ponto que é extremamente importante e gera uma maturidade de mudança, é quando a gente se aceita, se enxerga, busca a identidade de quem nós somos, ainda que a gente use algumas referências, Fred, não tem problema. Já me perguntaram também, Márcio, eu posso ter referência, ainda que eu não queira ser aquela minha referência? Podemos, todos nós temos referências. Claro. Né? É saudável até. É saudável até. Até para ter referência daquilo que eu não quero ser. É isso. Né? A gente tem que provar do vinho bom e do vinho amargo, do vinho bom e do vinho amargo, do vinagre. Sim. Porque eu sempre falo assim, Márcio, na tua vida lá atrás, meu pai foi, sei lá, alcoólatra. Tá, beleza. E você está sendo alcoólatra na tua família que você construiu? Não, porque eu sei que meu pai foi alcoólatra, eu sei que isso é ruim. Então isso foi ótimo para você. Porque você provou do vinho ruim. E você sabe que é amargo, que não quer para a sua vida. Então agradeça por aquilo que aconteceu lá atrás, para ter uma referência, ter um norte para a sua vida, para que você possa caminhar de forma saudável. É aquela coisa, a tríade. Eu sempre costumo falar o seguinte: temos que ter uma pessoa de referência lá em cima. Pessoas que eu possa admirar e possa chegar a ser igual. Aliás, semelhante não dá para ser, muito igualzinho não dá. Ou você vai ser pior ou melhor até, né? Mas ter uma pessoa de referência. Duas pessoas do seu lado, onde segure na sua mão e diz assim, olha, lembra da tua referência? Desista não. Tu tem que chegar lá. E 3 pessoas embaixo onde você possa ajudar, fazer a caridade, compreender aquela pessoa e levantar ela para o segundo estágio ao qual você está passando, para que ela também possa olhar em você e ter uma referência em você também. E isso é saudável e viva um ciclo. Você imagina todo mundo fazendo dessa mesma forma, né? Uau. Nossa! Parece uma utopia, né? Vamos lá. Márcio, café sem açúcar ou com açúcar? Tenho dito e não vou mudar. Café com açúcar é suco. Rapaz, isso foi polêmico, tu não tem noção, Fred. Eu vi. Depois que eu liberei esse vídeo. Ó, na academia, na faculdade, na igreja, na rua, na minha casa, isso virou. Márcio, rapaz, eu não sabia que eu tava tomando suco. E aí veio, né? Eu disse, gente, é fato. Quem toma café, para quem quer tomar café, quer sentir o amargo do café, quer sentir a acidez do café. Café é um produto específico. A gente aprendeu a adoçar porque a gente aprendeu a enganar as coisas, inclusive a mente. Isso. A verdade é essa, Fred. É verdade. Nós condicionamos a nossa mente para a aceitação das coisas. Olha que profundo isso. Nós condicionamos a nossa mente para tornar as coisas aceitáveis. Da nossa forma, não como elas são. Isso. E isso daria vertente para outras conversas. Isso na política, isso na religião. Eu achei muito engraçado. Mas, digo, você está colocando açúcar, está enganando a sua mente para aceitar uma coisa que não é real. Faz tempo que eu não tomo com açúcar, café, eu acho que é a melhor coisa. Quando eu boto um pouquinho de açúcar, eu acho... um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E é libertador, café sem açúcar. Vale a pena, viu, gente? Vou chegar a outra pergunta aqui. Como a nutrição pode impactar não só no corpo físico, mas também na mente e no espírito? Camila Tenório falou isso. Nossa. Como a nutrição pode impactar não só no corpo físico, mas também... o pessoal é inteligente na pergunta, viu? Rapaz, as perguntas aí foram... Vamos lá. Eu posso dar 2 exemplos no impacto positivo e no impacto negativo.
Imagina que você é uma pessoa, vou falar primeiro do impacto negativo. Imagina que você é uma pessoa acelerada, você é uma pessoa hoje que não consegue dormir muito bem, você é uma pessoa que seu corpo se sente cansado, mas sua mente está agitada, você não entra naquela caixinha do nada, de vez em quando você não consegue desligar. Muitas pessoas, elas condicionam a mente no excesso de produção de glutamato, de alguns neurotransmissores que nos deixam agitados, Fred, porque consomem alimentos, principalmente industrializados, ricos em substâncias químicas que ativam essa celeridade cerebral. Vou falar dessa forma que as pessoas vão entender. Tá? Então, às vezes, a nossa alimentação é o principal contribuinte para a celeridade do cérebro. Então, alimentos muito condimentados, com esses condimentos artificiais, como sazon, caldo quinó, comidas japonesas com esses molhos teriyaki, essas coisas todas, são enriquecidos de saborizantes e de enaltecedores de paladar que ativam a produção de alguns neurotransmissores que inibem a produção de outros que nos deixam acelerados. Comidas muito calóricas, a depender do horário que você ingerir, também vai condicionar você a uma letargia de produções de hormônios, por exemplo, ao longo do dia, que você precisa estar ativo, ao longo da noite, que você precisa estar ao contrário, mais calmo para poder repousar, porque nós somos um relógio biológico, Deus nos fez de forma cronológica e correta, então somos seres diurnos, quem quiser que diga o contrário, mas Deus nos fez para funcionarmos de forma diurna. Então, a nossa alimentação ela pode se desfavorecer a qualidade da nossa saúde mental e automaticamente do espírito, porque a mente que não tem pacificidade, o espírito também não vai ter. O corpo pode querer uma realidade e a mente outra. Olha o desequilíbrio. Meu corpo pede cama, mas minha mente não para de trabalhar. Isso. E aí entra em várias vertentes que a gente está vendo hoje, síndrome de Burnout, que não tinha. Há 10, 15 anos atrás, ninguém nunca ouviu falar. Né? Hoje é o que mais se encontra. Do contrário também, a nutrição ela é um remédio de Deus para a saúde estável do ser humano. Não é a farmácia que nos dá estabilidade de saúde, é a alimentação. E é a alimentação que nós conseguimos descascar, que nós conseguimos cozinhar, que nós conseguimos absorver. Sim, então se eu, pela manhã, tenho uma alimentação saudável, ativa, que repõe minhas energias para a lida do dia, isso sim vai favorecer a minha mente. Eu vou... Quem não se sente melhor depois de uma xícara de café de manhã? E por quê? Porque tomou café? Sim, porque tomou café, porque ingeriu cafeína, porque essa cafeína vai produzir dopamina, adrenalina, serotonina, vai te dar concentração, vai te dar foco. Olha a nutrição entrando. Aí a pessoa gosta de comer uma banana com aveia, aí vai ter a serotonina que vai aumentar o teu humor, o teu foco naquela manhã. Ao longo do dia e no final do dia ela vai começar a tomar, aí ela entra num chá de camomila, ela vai comer um carboidrato um pouco mais leve, como tubérculos, que é o que a gente come. Cafés o dia todo, né? Por isso que eu falo, o nível de adenosina vai lá em cima. Vai lá em cima. Eu mesmo não posso tomar café até 2 horas da tarde, meu amigo, senão só durmo amanhã. Então, quando a pessoa chega à noite e retira aquela carga de alimentação densa e começa a comer comidas mais leves, quem não gosta de ter na sua composição um caldo, uma sopa, um cuscuz, ou até mesmo um pão com ovo, enfim, e começa a desacelerar, ao invés de ser aquela comida tipo um sushi à noite, ser algo produzido na sua cozinha, aquilo vai te promover uma calmaria hormonal, uma calmaria neuronal e uma calmaria fisiológica. Então, sim, a nutrição ela é totalmente responsável pela saúde, seja favorável ou desfavorável do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Eu sou uma pessoa altamente acelerada, Fred. Eu tinha enormes dificuldades para dormir. E por isso que eu digo, eu sou o meu laboratório. Então hoje eu não tenho dificuldade, mas eu entro sempre no ritual. Eu construí com a nutrição um ritual que me ajuda a dormir todos os dias. É sobre isso. Entender que a falta de sono gera irritabilidade, gera estresse,
tudinho, isso aumenta o seu nível de cortisol, de adrenalina. É uma vertente que nós trabalhamos na nutrição chamada crononutrição. E o oposto é a cronodisrupção. Como nós somos o relógio biológico, quando a crononutrição, quando o nosso relógio biológico, o nosso ciclo circadiano, ele está alinhado, eu tenho as produções hormonais que nos favorecem a atividade pela manhã e pela tarde em alta, a noturna em alta, no seu período noturno, não há um desequilíbrio hormonal. Então eu tenho o meu cortisol controlado, ele é favorável no momento que ele tem que ser favorável, e ele é desfavorável no momento que ele não pode ser favorável, enfim. Então a crononutrição, sim, dormir é um dos três, eu tenho dito, né? É um dos 3 pilares básicos para a manutenção da saúde ao longo da vida. Tem muita gente com dificuldade para dormir. E é algo que quando a gente domina o nosso modo de dormir, o que eu preciso para bem dormir, para bem descansar, é um caminho sem volta. É o que nós temos visto na nutrição. Para ser bem prático, como uma feijoada e vai dormir, você vai entender como você vai dormir mal. É mais ou menos isso. Por aí, bem por aí, Fred. Como a alimentação pode afetar a saúde mental? Pedro Calabrese perguntando aqui. Como a alimentação pode afetar a saúde mental? Imagina que a tua mente... tudo sobre isso aqui, né? Vamos dar um exemplo real, Pedro, né? Imagina que você ingeriu álcool. Álcool é uma bebida, certo? Então, a depender de como o seu corpo responde com aquela ingestão, no outro dia pela manhã você vai entender como sua saúde vai se encontrar. Ora, enxaqueca, que é a famosa ressaca, ora com reflexos desequilibrados por causa da ingestão do álcool, ora com algum distúrbio na visão, no intestino, na própria energia. Basta uma pessoa que quer fazer atividade física, beber no domingo e quer correr na segunda-feira. Aí ele vai entender como a nutrição, que é o álcool, por exemplo, afetou na saúde. Do contrário, a mesma coisa. Eu quero amanhã acordar disposto, então hoje eu vou me alimentar de forma mais leve, comer uma salada, tomar um chá, desligar a luz, vou dormir bem. A pessoa amanhece com a total disposição para fazer coisas muito mais do que ela tinha previsto, porque ela favoreceu com nutrientes, com substâncias que despertam nela energia para ela bem condicionar o seu dia que ela planejou. Então, a nutrição ela é pivô de bons e mais respostas para o dia seguinte. Aí você vê a pessoa que se compromete, eu vou fazer exercício, exatamente aqueles exercícios pós-final de ano, né? Vou me comprometer a fazer exercício. Aí bebe, come pesado, num domingo, vai começar na segunda-feira, não consegue, o corpo não responde legal, e aí vai culpar o exercício físico, vai culpar outras coisas. Não dá pra mim, isso aí não dá. Mas porque começou errado. Não precisa né? ir muito longe, não. Passou a Páscoa. Aí tá todo mundo desesperado porque comeu muito chocolate, muito açúcar. Chega a estar com a pupila dilatada porque não dormiu bem. Eu vi teu ovo de Páscoa, viu? Eu vi teu ovo de Páscoa. Ganhei, um amigo meu descarado veio para trazer para mim. Eu disse, rapaz, isso vai durar 1 ano. Não é que eu não tenho problema. Eu como e como muito bem. Mas quando a gente constrói um estilo, Fred, é o meu estilo. Eu não sou de ingerir muito doce. Então eu como, fica ali, doses homeopáticas de chocolate que vai durar o ano inteiro. Porque é o meu perfil. Eu adoro uma massa. Se fosse para me dar uma pizza, já não existiria mais. Adoro uma massa. Mas doce não é muito meu forte. Então o pessoal, mas tu não come chocolate? Rapaz, eu como. Eu só não sou um chocolatra. Mas é por aí. Eu vim de preto. Preto emagrece? Os olhos das pessoas. Sobe na balança pra você ver. Duvida. Pô, se sua roupa for mais leve, vai que, né? De que forma a alimentação está relacionada à prática espiritual? Gratidão, Fred. Isa Torres. Vou colocar aqui só um exemplo aqui de pesquisas feitas e relacionado à alimentação e espiritual. Tá? Jejum que a gente vê dentro na Bíblia, que a gente lê bastante, e a gente vê os jejuns, e é um cumprimento que até Deus diz. O jejum, a gente como católico, jejuar na sexta-feira, tem um jejum da quarentena,
a quaresma mesmo. Quaresma. Então, vários jejuns que a gente faz e dados científicos de que você aumenta 15% da tua saúde, 15% não, 15 anos da tua saúde, você tem um envelhecimento muito melhor e aumenta, você fica mais jovem, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas aumenta para 15 anos. Né? E alguns cientistas já estão defendendo isso, os jejuns dos judeus, os jejuns dos cristãos, e como isso faz bem. É sabedoria, gente, olha, isso é sabedoria. Mal sabem as pessoas. Isso aí é bem amplo. Se eu for entrar no campo espiritual, a gente vai entender que o alimento ele é tão precioso que ele torna instrumento de escravidão para o ser humano. O ser humano ele se torna condicionado a comer algo porque ele transformou aquele algo, e eu vou dizer isso com toda seriedade, ele idolatrou aquele algo, tornando dependente. Eu preciso tomar um café, senão eu não desperto. Eu preciso na TPM comer chocolate, senão não... Não, você não precisa, mas você está direcionando uma energia, um poder àquele alimento, transformando ele num Deus. E pensem, isso é real. Entrando nesse mérito que você se torna escravo condicionante daquele elemento, eu não estou chamando mais de alimento, isso já interfere no seu espiritual. Quando nós colocamos exercícios espirituais para fazer-nos desapegar dessa escravidão e a escravidão do alimento, entra o jejum, por exemplo. Por que o Senhor declarou que a gula era um pecado? Porque nós condicionamos ao exercício de comer, não se alimentar, de comer, sem precisar. Você não precisa de um café para despertar. Comece a dormir bem, você precisa de cortisol, que o seu corpo produz, não é nada externo. Agora, como você não dorme bem, e como o seu cortisol está descontrolado, você precisa de um estimulante. Aí o homem aprendeu que esse estimulante é o café. Ótimo, mas Deus não disse, se torne escravo do café. Eu te dou café para você apreciar, não para você se tornar escravo. Então, quando a gente começa a entender o nosso corpo, trabalhar a nossa saúde, utilizar a nutrição a nosso favor, a gente começa a entender e dar o lugar de cada coisa. Eu tomo café porque gosto, não porque eu dependo dele. Eu como chocolate porque sim, eu gosto, é saudável até certo ponto, me dá prazer fisiológico e palatavelmente até certo ponto, sim. Por que não? Mas não porque eu preciso, porque eu dependo, porque... Não. Então, um desses pontos está envolvido o espiritual também, Fred. Então, quando eu quebro a minha dependência palatável de algum alimento, eu estou me desapegando do meu escravismo que eu me expus àquele alimento. E é sim uma forma de idolatria. Disciplina, tá? Né? É uma disciplina. E o corpo fala. Aí tem pessoas que... Aí pode se tornar escravo. Eu preciso tomar café todos os dias. Passou um tempo sem tomar café e vem, tô que enxaqueca. É a falta de café. É a falta de café. Porque você condicionou o seu cérebro a ter aquele estimulante. Todo drogado, quando ele está na abstinência, ele também tem enxaqueca, ele precisa passar pelo desmame. Então você tem que entender que você expôs-se a uma dependência. Se o seu cérebro, se o seu corpo está respondendo negativamente na ausência daquilo que você tanto usava, significa que você se tornou escravo daquilo. Isso é 1 mais 1 igual a 2. Isso. Lembrando... Fala. Lembrando que o cortisol, gente, não é ruim, tá? Cortisol faz parte do ser humano, os nossos neurotransmissores, neurohormônios que tá ali dentro da gente, faz bem até para acordar quando você precisa acordar pela manhã. Tá? Agora, quando tem excesso de cortisol o dia todo, que tá levando você à ansiedade, aí sim tem um descontrole de cortisol. Mas não é ruim. Como qualquer hormônio, não é ruim, tá? A minha esposa começa a dizer assim, que há um perigo na minha mente, de cabeça de engenheiro, começo a... É uma loucura, porque tem que ter lógica para mim. Né? Então eu começo a juntar os raciocínios, porque eu trabalhei com lógica há 16 anos, né, Fred? Então eu começo a juntar as engrenagens, isso tem lógica. Então eu começo a explicar para que a pessoa comece a entender essa lógica.
tem que entender essa lógica. Quando eu me condiciono aquele alimento, eu estou idolatrando aquele alimento começa a ser Deus. Então eu começo a direcionar a minha alegria para aquele alimento. Aí vem a sabedoria de Deus nos ensinando a fazermos jejum. Exatamente. Dependa Tudo de que Deus, é demais, não como daquele dizia alimento. minha mãe, tudo que é demais, minha mãe que diz isso, tudo que é demais faz mal, tá? Porque tem pessoas que, por exemplo, Fred, eu tomo 3 litros de água, ela tem depressão na bexiga, que existe isso, depressão na bexiga, né? Ela não consegue reter, porque o médico disse, tem que tomar 3 litros, porque a medicina diz, não, cada corpo tem o seu ambiente ali, a questão de quanto de água você vai tomar. Sua bexiga é muito pequena, você vai tomar 3 litros de água, você vai ter depressão na bexiga, tá? Então, testa, gente, teste o corpo de você. Agora, tudo que é demais faz mal. Tudo que é demais faz mal. Todo comportamento que é demais não faz bem para você. Alimentos, drogas, cigarros e outras coisas mais. Mas sabe qual é o problema, Fred? Que eu tenho percebido na nutrição, pelo menos na nutrição eu tenho visto muito isso. As pessoas, elas não querem, voltando àquela assunto do início, né? Não querem se conhecer, querem ver o teu resultado e querem reproduzir em mim. Com o Fred 3 litros funcionou, então eu vou aplicar em mim também. Não, não é porque está escrito no livro que 200 pessoas testaram e deu certo, que em você também vai dar. Exato. Você precisa verificar suas condições, suas limitações. Será que Fred, na condição dele, como, vou dar um exemplo, corredor, corre todo ele 7 horas da manhã com sol quente, será que o corpo dele que se desidratou precisa de 2 ou 3 litros? Por isso que ele toma 3 litros. Porque a condição que ele expõe, o sistema imunológico dele é 1. Mas o livro diz que eu tenho que tomar 3 litros. Sim, dependendo da condição. Então é mais ou menos essa ideia de que as pessoas elas não querem se dar o trabalho de verificar se cabe aquela roupa em você. Cabe no manequim. Mas você pode até ter o mesmo naipe do manequim. Mas será que vai ficar bonito em você? Então, é essa individualidade, para quem está na live, para quem for assistir depois, é essa individualidade que os profissionais, os sérios, querem aplicar quando atende você. Então procure profissionais que não vão olhar você como um número, não vão olhar você como um cifrão, vão olhar você como pessoa. Porque é isso que nós, como cristãos, somos tecidos na área profissional. Deus nos capacita. Somos chamados, é uma vocação mesmo. Somos chamados para cuidarmos de pessoas, porque é a criação mais importante do Criador. Claro. Se eu não olhar como números, eu estou fazendo totalmente errado. Eu não estou cumprindo nenhum dever. Eu sei que muitas pessoas que nos grupos também que me seguem, né, que tem uma admiração, né, e tem mentorados também, que eu dou mentoria. E eu falo, gente, a mentoria é exatamente para você fazer exatamente o que eu faço, mas não vai servir para você, entenda isso. O que vai servir para você é o que é definido para você. Você tem que entender você, saber como é. Aquilo ali para Fred deu certo, mas para você talvez não dê. Então entenda como é você. Eu dou os caminhos para você seguir, você olhar, entender aquilo ali, modificar o seu ponto de vista para que você possa traçar o seu caminho. Cada jornada é única. Uau. Ame a jornada, gente. Cada jornada é única. Ame sua jornada. Não ame a jornada do outro, ame a sua jornada. Uau, tá? E aí você vai traçando aquilo que é necessário para você. Não é isso? Deus chama um por vez, não chama toda uma multidão, é um por vez, no coração de cada um. Não é isso, Márcio? Uau, perfeita colocação, Fred. Vamos lá. Ita Gonzalez. É verdade que comer e depois mergulhar pode matar? Nossa. Vamos lá. Ufa. Comer e depois nadar, é? Comer e depois nadar. Depois mergulhar. Pode matar? Na saúde, a resposta para salvar a vida de qualquer um é... mata? Olha, na área da saúde, existe uma resposta que é chavão para todo mundo. Depende. Vamos lá. Falando sério. Quando a gente se alimenta, obviamente, o nosso corpo vai exigir um aumento de fluxo sanguíneo para digerir aquele alimento.
Quando nós praticamos alguma atividade física, o nosso corpo vai exigir fluxo sanguíneo para os músculos que estão sendo recrutados para aquela atividade física. Olha o nutricionista da área esportiva, que sou eu, falando de nutrição. Fred, é muita pressão, viu? Então, não quer dizer que você vai morrer. Se você pode morrer de choque térmico. Mas não porque você comeu e foi nadar. Mas... Pode se você comer uma você não conseguir nadar. Isso. Se você comer uma feijoada, meu querido, que é uma comida densa, que o seu corpo vai exigir um fluxo sanguíneo acelerado para o seu organismo, para o seu sistema digestório, consumir aquele alimento, e naquele mesmo você for executar uma atividade física de alta intensidade, que é uma coisa é você tomar um banho de piscina. Outra coisa é você mergulhar, que você vai adentrar no ambiente de pressão negativa, você vai ter que movimentar braços e pernas simultaneamente. Então vai exigir um fluxo de sangue para braços e pernas. Então vai haver um choque divergente, isso para o sistema sanguíneo. Somado que, se você entrar no choque térmico, aí sim você pode morrer. Mas no mínimo você vai ter uma cãibra, um enjoo, uma náusea, por essa divergência de fluxo sanguíneo. Mas essa pergunta foi difícil, viu, Fred? Foi a mais difícil de todas. Ah, meu pai. Eu queria um profissional de educação física agora. A psicologia ajuda na mudança de hábitos alimentar e promove um estilo de vida saudável? É bem a minha área, tá? A psicologia ajuda a mudança de hábito alimentar e promove um estilo... Eu sempre disse o seguinte, Márcio, é muito importante, por exemplo, quem faz bariátrica e que precisa de um psicólogo do lado, tá? Então, essa pessoa, ela precisa, porque ela tem um hábito, um mau hábito, que está lá, como eu falei logo no começo, né? Que está gravado lá nas suas redes neurais, e que aquilo ali vai exatamente levar você para cumprir novamente aquele mau hábito. Então, é o seguinte, toda vez que você junta nutrição com psicologia, é um melhor conjunto. Essa é a minha ideia, tá? E eu acho que o Márcio concorda comigo. Porque é a melhor forma, porque você está juntando uma coisa com a outra. Por que você chegou na obesidade, por exemplo? Quais são os fatores que levam você à obesidade? Se você está... que eu falo, geralmente, Márcio, as pessoas quando chegam com muita obesidade, geralmente, não é 100%, mas geralmente ela apanhava muito quando era mais nova. Então, o comportamento do corpo tende a engrossar para proteger. E ela come muito, aí vira um ciclo vicioso de ansiedade, de autocondenação, né? E começa a engordar demais. Tá? E essa disfunção, tá, precisa passar por um psicólogo. Então, não adianta você só fazer nutrição e exercício físico, exige mente também. Você tratar aquilo que é a raiz do problema. Sem tratar a raiz do problema, fica muito mais difícil. Você pode até conseguir a questão da nutrição, do exercício físico, que você vai aumentando o seu autoestima, né? Você olhando no espelho vai se sentir melhor, vai se sentir mais belo, mais bonita, e etc., mais saudável em si, você vai estar relacionamento sexual, você vai estar mais ativo, relacionamento com os filhos, brincar com os filhos no chão, se esbaldar no chão, logicamente, tudo isso tem um comportamento, porque você está emagrecendo, você está se comportando de uma forma mais saudável com o seu corpo, mas exige também de que você trate também a mente, para que esses comportamentos, ela não regresse no dia que você, por exemplo, surtar no desemprego, por exemplo. Entendeu? Na verdade, você deu o exemplo perfeito para essa pergunta. Você foi certeiro. Numa cirurgia bariátrica, por exemplo, Fred, o principal acompanhamento que o paciente ele tem que ter é do psicólogo. O nutricionista, porque ele passa por um processo de multidisciplinar. O nutricionista ele vai ajudar o que o psicólogo está montando como estratégia para aquele paciente. O clínico que vai executar a cirurgia, ele vai ajudar ao tratamento que o psicólogo, a terapia do psicólogo está passando para aquele paciente. Porque é exatamente isso.
é entender o que te causou chegar naquela situação de saúde, naquela obesidade mórbida ou naquele sobrepeso descontrolado. Ou seja, é entender a causa raiz. Ah, entendeu? Foi nutricional? Toma aqui um nutricionista para te ajudar a tratar a causa raiz. Ah, foi traumas emocionais? Eu estou aqui como psicólogo para te ajudar. Ah, foi sedentarismo? Vem cá, profissional da educação física. Ó. Eu e meu paciente descobrimos que a causa raiz dele... Ou seja, a grande problemática de quem se submete a esses procedimentos... que eu não sou contra a cirurgia bariátrica, eu não sou contra tratamentos medicamentosos para emagrecimento, quando bem orientado, porque se não existisse a ciência para isso, né, existe a ciência para respaldar. Existem médicos sérios que sabem aplicar a terapia sobre isso. Então, existe sim uma ciência, uma sabedoria, um conhecimento sobre isso. Então, quando o paciente se submete a esses procedimentos, mas não entende a causa raiz que o levou à condição que precisou dos procedimentos, vai acontecer o que nós temos visto. Pelo menos eu tenho, e muitos colegas que estão entrando na live da área de nutrição têm visto, o efeito rebote. É você fazer a cirurgia, você perde 40 a 50 quilos, perfeito. Mas em 3 a 5 anos você recupera. Porque você não mudou o comportamento. Mas por que você não mudou o comportamento? Você até quis mudar o comportamento, mas você não aprendeu qual foi o comportamento que te fez chegar naquela condição. Então tem gente que só busca o psicólogo porque quer o laudo. Só busca o nutricionista porque quer manter as vitaminas que vão gerar deficiência pós-cirurgia. Quer manter o vínculo com o médico para não ter nenhum problema de cicatrização, mas não quer tratar a causa raiz. Então eu vou repetir, eu já disse isso a várias pessoas que me procuram porque vão se submeter a essa cirurgia. Como está a sua terapia? Já fez o plano de 1 ano? Não é só... Não, eu digo logo assim, eu não sei como o psicólogo trabalha não, mas faça um plano de 1 ano, no mínimo. Você pode até esquecer a dieta. Mas se você esquecer o seu psicólogo, você vai fazer nada, vai gastar dinheiro e pior, vai estar comprometendo a sua saúde. Porque o efeito inverso é pior, da maioria das vezes, do que o antes da cirurgia. Aí teve um paciente que disse assim, você está falando contra a sua profissão? Eu disse, não estou falando contra a minha profissão. Porque comer bem, eu acredito que você vai ser descarado e vai aprender a comer bem. Eu acredito, eu disse a ele, eu ponho fé que você vai comer bem, que você vai comer mais salsicha, que você vai reduzir a Coca-Cola, isso até assim. Mas se você não entender quem é você, de nada vai adiantar você abrir mão da salsicha. É isso aí. Então, tem sido assim o meu trabalho. Eu acho que é extremamente importante alinhado com o psicólogo, com o psiquiatra, com o terapeuta, com o profissional da educação física, quando eu pego pacientes sedentários, Fred, idosos, adolescentes. Então, pense em 2 categorias que estão doentes, né? Adolescente, né, e os idosos. Nossa, então, tão complicado. Gente a partir dos 15 anos. Esse grupinho aqui, adolescente. Nossa. E o mundo não tem aliviado, né, Fred? Então, tanto a indústria, eu falando sobre alimento, a indústria alimentícia, e não é alimento, não tem pegado leve para os adolescentes, que sabem que são... Hoje, qual é a idade dos adolescentes? Viverem só em casa, porque os pais trabalham, se virar, ter que lanchar o dia todo na escola, enfim. Então, hoje a indústria alimentícia, elas investem no sabor e desinvestem na qualidade nutricional. Então, o que eu tenho pego, isso, né, adolescentes... eu hoje estagiando, por exemplo, numa escola, que eu estagio numa escola até bem conceituada aqui em Pernambuco, em Boa Viagem, eu observando, por exemplo, a alimentação das crianças, dos adolescentes, é só batata frita, é só biscoito recheado, enfim. Teve um que eu até brinquei assim, eu vou fornecer batata frita se eu ver feijão no seu prato. Mas, tio, eu disse, não, vamos brincar? Eu boto a batata frita se eu ver feijão. Ah, não, tio, então você não pode fazer isso não. Eu falei, posso, quem manda aqui sou eu. Posso.
O senhor tá falando sério? Tô falando sério. Tá, Tom, bota um pouquinho de feijão. Isso tu pode estragar, eu vou ficar de olho. Viu? Então, foi. Isso foi um exemplo, mas é uma realidade para muitos. Eles começaram a rir. Ah, tio, eu botei no meu, eu botei no meu, eu botei no meu. Então, eu joguei uma que deu certo. Ah, tio, o senhor vai me fazer comer feijão preto, tio. Até verde, se fosse. Você vai ter que comer, senão eu não dou batata frita. Então, olha a dependência. Né? Então, a mente condicionou. Já tive um paciente, Fred, que disse assim, tu vai liberar batata frita. Isso ele tem 30 anos. Eu só sei almoçar com batata frita. Não, você só sabe almoçar com comida. Sem comida, nenhuma salada, só batata frita. Só batata frita. E aí você vai dizer o quê? Você vai fazer o quê? Aí você compõe o prato da pessoa e bota a batata frita ali em frente, porque é a dependência. Não mudou a mente. Com certeza dentro de casa já fazem isso, né? Isso, é uma realidade da casa. Então você deu o exemplo certo, meu amigo, quando você falou sobre a psicologia. E para quem está na live, para quem acabou de chegar, vou repetir o que eu acabei de dizer. Queres submeter a algum procedimento acelerado para a recuperação da saúde, vou dizer dessa forma, né? Uma bariátrica ou aplicação de medicamentos que acelere o seu retorno à condição, mantenham o seu vínculo com o psicólogo, com o seu terapeuta. Porque se não há uma mudança no seu entendimento comportamental, não vai surtir resultados permanentes. Porque o que a gente quer é um resultado contínuo, né, Fred? Ninguém quer aqui viver de voo. Na fábrica, Matheus, boa noite, meu filho. Na fábrica, Fred, nós costumamos dizer o seguinte, meta não pode ser batida com voos de galinha. Sabe voos de galinha que sobe e desce? Não, tem que ser voo de águia. Então eu trago isso para a nutrição. Eu não posso negar a minha origem. Entenderam aí, águias? Eu estou falando de águias no meu grupo. Pronto, ó, alinhamento. Alinhamento. Então, não existe voo de galinha para quem quer atingir resultado. Ah, eu quero começar a atividade física. Não faça voo de galinha. Faça uma atividade física que você goste. Não faça a que o povo faz. Ah, porque eu abri uma academia bonita perto da minha casa, eu vou para academia. Gente, se você não gosta de academia, não faz academia. Ah, eu gosto de caminhar, eu gosto de correr, eu gosto de nadar, eu gosto de jogar bola, eu gosto de bicicleta. Isso. Faz aquilo que você gosta. Porque o que você gosta gera continuidade, gera permanência. Isso. E é isso, né? Isso é que gera um voo de águia. Tá? Eu conheço muita gente. Ah, vou começar boxe. Aí começa boxe e não dá 2 meses. Vou começar crossfit. Foi o joelho doeu, desiste. Tô te vendo. Voltou, Márcio. Eu tô aqui, eu tô te vendo também. Então, só para a gente finalizar esse ponto, para todo mundo que está aqui, né? A Lu, que está comigo já há muito tempo, Ana Lu, amo de paixão essa mulher. Eita! Vamos buscar voos de águias, porque o demônio quer que a gente dê voo de galinha. Isso. É isso mesmo. Para a gente finalizar, Márcio, eu posso colocar mais 2 últimas perguntas para a gente ser bem breve nessas perguntas. Detona. E eu já vou fazer o convite, gente. Aqui em cima, pessoal, segue aqui ao Márcio, tá? Que é perfeito, acompanha o trabalho dele, que é de muita valia, de muito valor. Geralmente eu grito aqui, valor! O pessoal visita aqui, valor o tempo todo. É de muito valor o conteúdo. Todo mundo já sabe, Márcio, quando eu chamo alguém como convidado aqui para falar comigo, eu escolho a dedo, eu sei muito bem com quem eu estou chamando. Poxa, e confio e sei o quanto é bom no que faz. Tá? Então, se você está aqui, é por causa disso. Amém. Tá? Logicamente, tá muito obrigado, meu amigo. Alcione Godoy disse o seguinte: de que maneira a nossa alimentação pode ajudar ou prejudicar a saúde da nossa mente? Simples. Acho que até a gente já respondeu. Né? Quando eu faço péssimas escolhas, vou ser bem prático. Quando eu faço péssimas escolhas, quando eu escolho algo pelo sabor, não pelo valor nutritivo, isso já compromete
a minha saúde. Então, quando eu olho algo e vejo qual é o valor nutritivo que aquele algo que eu vou comer tem, eu estou tomando a decisão se eu quero favorecer ou não a minha saúde. Então, entre uma coxinha e um pão com ovo, eu vou dar 2 exemplos simples. Entre uma coxinha e o pão com ovo, a minha escolha vai definir o que é que eu quero contribuir para a minha saúde. E olha que pão com ovo é digno de todo respeito, né? Então, se eu escolho comidas enriquecidas de fritura, de temperos, artificiais, enfim, tudo isso que a indústria vende, a gente já está optando e decidindo a não favorecer a nossa alcoólicas saúde. também, né, Márcio? Tem que lembrar disso também, gente. Na verdade, Fred, toda também, bebida alcoólica, toda ela, quando a gente permite, quando a gente diz assim, não pode tomar, nós adentramos no campo emocional da pessoa, né? Talvez ela esteja num jantar com a família, sim, seja uma comemoração, então aquela bebida... Errado, até um chocolatezinho não tem nada errado. Não, nunca vai ter. Aquela bebida, ela expressa um valor emocional, afetivo. Mas toda bebida alcoólica, qualquer que ela seja, ela é oxidativa. Então, ela é prejudicial à saúde, sim. Para algumas pessoas, não faz tanta diferença, porque a pessoa tem um estilo de vida tão saudável que é como se fosse uma gota de água na chapa quente. Para outras pessoas, sobrepeso, obesidade, que tem um nível de inflamação elevado, ainda um copo de vinho vai ser prejudicial. Porque o que é que a gente sempre diz na nutrição, Fred? O valor da semente vai ser dito pelo campo que ela é jogada. Se eu estou num campo arado, bem trabalhado, uma pessoa saudável, uma pessoa que tem estabilidade nutricional, vitaminas, etc. e tal, uma erva daninha vai se perder naquele campo arado. Isso. Porém, se o meu campo ele não tem uma qualidade para receber aquilo que vai ser jogado, ele vai se prejudicar. Então, eu já sou uma pessoa descompensada, nutricionalmente falando, já não durmo bem, já tenho meus neurotransmissores sem modulação, ou seja, ou sou agitado demais, ou sou lento demais, estou com o cortisol totalmente alterado. Uma taça de vinho que se quer vai comprometer. Por quê? Porque o meu sistema já é comprometido. Então, as pessoas elas querem a passada da mão na cabeça. Ah, Márcio, mas é só no final de ano. Poxa, mas o que foi que tu fizeste para receber esse benefício? Eu tenho uma professora, uma mentora, que ela diz assim, ó, carboidrato é merecimento. Fizeste por merecer essa taça de vinho? Cuidaste da tua saúde para que essa taça de vinho não comprometa a tua saúde? Ah, mas é só uma lata de cerveja. Poucas calorias, mas não é sobre calorias. Inclusive, uma lata de cerveja já tem menos caloria do que uma taça de vinho. Mas não é sobre caloria, é sobre o que esse álcool, o que essas moléculas de álcool podem causar nas tuas células. Aí tem gente que começa a ter câncer e não sabe por quê. Poxa, não tem histórico de câncer na minha família. Certo, mas tem histórico de cerveja no teu sangue. Tem histórico de salsicha no teu sangue. Tem histórico de fritura no teu sangue, ó. Tem histórico fritura, de ácido margarina. Nossa, gente. Vai fazer qualquer coisa, mete uma colherzona de margarina para fazer um ovo. É excesso de tanta coisa que começa a dar deformação de célula. E essa deformação de célula vai chegar ao ponto de gerar os cânceres de A a Z que tem surgido por simplesmente deformação celular. Então, é sim AVC prejudicial. Também, tá? AVC também, viu, gente? AVC tem muitos casos aí, algumas alimentações comportamentais. Isso. Tá doenças cardiovasculares. Nossa, demais, Fred, demais. Então. Fred, se as pessoas bem soubessem, elas fariam um exame de sangue, nem que seja um hemograma, a cada 3 meses, e desse para um profissional sério que sabe a lei. Né? Eu tenho dito isso, eu consigo pré-diagnosticar um paciente lendo apenas um hemograma, por exemplo, porque nós somos orientados a entender de forma funcional pré-diagnóstico, porque dá diagnóstico de qualquer doença é médico, não é nutricionista.
Então a gente consegue trabalhar na preventiva de, se você não cuidar disso, você tem risco de ter um infarto. Se você não cuidar disso, você pode ter uma anemia. Se você não cuidar disso, você pode ter uma inflamação. Se você não cuidar disso, você pode ter uma candidíase. Se você não cuidar disso, você pode ter um câncer. Se você não cuidar disso, você pode ter uma hipóxia. Então, por causa de um hemograma. Mas as pessoas elas ainda não entenderam esse recado. Mas sim, uma taça de vinho, a depender do corpo que essa taça de vinho vai entrar, ela pode fazer nem efeito nenhum, só o emocional, ou ela pode fazer um estrago enorme, Fred. E isso não é terrorismo, tá? Não. É um alerta de pessoas que entendem, viu, gente? Olha, quais os alimentos que devemos tirar e quais os que devemos comer mais para melhorar a ansiedade. O que devemos comer mais para melhorar a ansiedade. É Lucy falando lá em Portugal. Adoro fazer isso. Abra seu armário, pegue uma sacola, jogue fora todos os temperos artificiais. Isso. Qualquer tempero artificial que você tiver, pode jogar fora. Começar por aí. Abra sua geladeira. Qualquer produto industrializado, embutido, presunto, apresuntado, peito de peru, salsicha, hambúrguer industrial, maionese, todos esses produtos industriais, sem valor nutricional nenhum, pode jogar no lixo. E aí eu vou usar aquela velha frase na nutrição, Fred, que é muito básica. Quer favorecer sua saúde? Descasque mais, desembale menos. É o segredo da nutrição. Tá aí, ó. Hashtag descasque mais, embale menos. Desembale menos. Desembale menos. É o segredo. É o segredo da nutrição. Quando você descasca, você está pegando um produto natural para descascar. Quando você desembala, é porque algo veio da indústria. Então, quanto mais descascar eu faço, menos eu desembalo. E isso eu favoreço a minha saúde. É a frase célebre da nutrição. É isso aí. A ansiedade é possível, gente. Lembrando que a ansiedade é possível. Os sintomas que tem em você tem a ver com a raiz, o passado, tem a ver também com o comportamento e o que você está colocando para dentro. Tá? Não só em pensamentos, mas também em alimentos. Entenda isso. Não só em pensamentos, mas em alimentos. O que é que você está colocando? Nosso corpo, ele se mexe muito com os hormônios que estão dentro da gente. É o que comanda o nosso corpo. E se você não está atento ou atenta a isso, o seu corpo vai definhando, você vai caindo na ansiedade. A ansiedade é um sinal, alertando você que alguma coisa está errada, até você poder também entrar numa depressão ou alguma coisa a mais. Tá, gente? Então, lembre-se disso. Aí, Lúcia falando, obrigada, Deus vos abençoe. Não, né, Lúcia? Tá vendo aí, Lúcia? Terapia, um abraço, Lúcia, terapia, tem que fazer. E olha aí, um grande profissional para também ajudar, tá? Eu sei que você está em Portugal, mas dá para ajudar bastante. Márcio, quero agradecer gigantemente, tá? Gente, Márcio, eu posso até fazer outros convites aqui para você. Eu sei que você vai aceitar de coração. Eu também vou aceitar de coração se você fizer um convite também. Mas quem quiser também, novamente, ter uma live tudinho, a gente remarca essa live. Foi fantástico. A gente aprendeu muita coisa no Delácio, muito conteúdo. É bom sempre trabalhar o lado psicológico, lado mental e o lado espiritual. Tanto eu como o Márcio, que somos áreas diferentes, porém muito parceiras e irmãs, que é nutrição e psicologia, mas também aqui nós temos algo muito semelhante, que é a espiritualidade. A gente não deita, eu conheço o Márcio há muito tempo, não deixamos a espiritualidade para nada nesse mundo. É o mais importante para que a gente possa cuidar do nosso corpo, da nossa mente. É o espiritual que faz a gente se sustentar em Deus, que faz a gente se ligar, se conectar com Ele, porque Ele sabe que é o melhor para a gente. Ele sabe. E da forma que a gente pode conectar com Ele é agradecendo por tudo. Mesmo aqueles problemas que acontecem na sua vida, mesmo aqueles empecilhos que estão acontecendo talvez hoje na sua vida, eu tenho certeza que você ligado com Deus, agradecendo, tenho certeza que Ele está dizendo alguma coisa para você. É só você estar atento, abrir seus ouvidos e escutar. Ah, Fred, eu vou escutar exatamente a voz dele. Não, você vai escutar aqui dentro. Que
Deus está falando para você. Você vai entender realmente o que Deus está querendo mostrar para você. A força que você precisa ter dentro de você vem dele. Não é simplesmente de um terapeuta, não é simplesmente de um nutricionista, mas é dele. Nós somos instrumentos de Deus para que você possa viver bem, para que você possa encontrar a sua verdadeira identidade. Eu sempre costumo dizer, Márcio, a minha verdadeira identidade é o cristianismo. Terapia é o que eu faço, não é o que eu sou. Isso. Tá? Eu sou cristão. Primeira coisa, filho de Sérgio, de Eliene, esposo de Dani, pai de Maria Vitória e Maria Júlia, e de uma cachorrinha Águia também, não posso esquecer dela. Mas a minha verdadeira essência é o cristianismo, porque se eu não for mais terapeuta, se alguma coisa acontecer comigo, eu ainda vou continuar sendo cristão. Porque essa é a minha verdadeira identidade. Gente, coloca a espiritualidade no cerne dentro de você, que é cerne. E lá tem um instrumento, cerne, Márcio, que é aquele que vê a idade de uma árvore. Aquele instrumento ali que vai entrando até o meio, o miolo da árvore, chama cerne, né? Ou seja, coloque Deus lá no centro da sua vida, tá? E cuide do maior e melhor daquilo que Deus criou, né? Que é a perfeição, que é você. Cuide, a essência maior. Deus fez você porque Deus te ama. Deus ama muito você. Ele fez você de forma perfeita, nas suas diferenças, mas você é imagem e semelhança dele. Nunca esqueça isso. Lembre sempre disso. Você é imagem e semelhança dele, do Criador. Você é a criatura. Ele é o Criador. E lá tem a sua essência aqui dentro. Procure. E se ele está muito escondido, é porque é exatamente para que você procure. Como a gente fala na nossa Eucaristia, né? Se ele está numa forma de um pão, é para que a gente procure ele. Né? Então, procure esse Deus tão grande dentro da sua profissão, dentro da sua vida. Porque nós cuidamos de vida, porque Deus cuida de você primeiro. Nós damos valor à vida, porque Deus deu valor a você primeiro. Passamos agora pela Páscoa. Eu queria muito que fosse semana passada, mas a gente estava tão contido em Deus que hoje é a hora certa. Né? Foi uma semana... Né? E, Márcio, eu quero agradecer muito, Márcio. Realmente, de coração, você é fantástico. Sempre admirei você em tudo que você faz. Tá? E mesmo longe, a gente sabe a essência de um verdadeiro homem com muito valor. Tá? Obrigado mesmo. Gratidão imensa de coração. Eu não tenho palavras, né? Assim, por incrível que pareça, eu raramente faço lives. Né? A vida não é corrida, enfim... Para mim é uma honra de verdade. Você sempre foi, eu já falei do início, você e Dani foram pilares muito importantes que Deus nos deu na nossa vida. A Dani falou, já acho que você escutou. Você devia fazer mais live, Dani. Já me cobraram muito isso também, entendeu? Morro de vergonha, morro mesmo, por incrível que pareça, mas... Para mim é uma honra. Eu vou sempre dizer que saúde é honrar a Deus. Não é vaidade cuidar do nosso corpo, não é vaidade cuidar da nossa mente. Pelo contrário, é resposta. Eu sempre tenho Deus como princípio da minha vida. Então, se eu cuido de algo que Ele deu, eu estou respondendo com honra. Então, Ele deu meu corpo, Ele deu minha alma, Ele deu minha mente. Então quando eu cuido, eu estou honrando. Quando eu parto desse princípio de devolução para Deus, aquilo que Ele me deu, eu consigo me dedicar. Então, a importância de nós dedicarmos finanças, dedicarmos tempo, dedicarmos atenção à nossa saúde, significa honrar a Deus. Então, muito obrigado por essa partilha, não só de conhecimento, mas de comunhão. Dani, um cheiro, que Deus abençoe sua família. Suas filhas, que eu peguei no braço, Deus do céu. Peguei no braço e agora estão maiores que eu. Eu tenho que pegar a cachorra para fingir que eu ainda sou novo na família. Mas, e Fred, tamo junto, tamo junto. Eu creio que há um propósito da parte de Deus na sua vida, na sua profissão, na minha vida, na minha profissão. Nós temos um chamado para pregar o reino de Deus até que Ele volte.
E eu acredito muito que não é só no campo espiritual, efetivamente, mas em todas as vertentes. Estamos cuidando de vidas e eu vejo essa estratificação daquilo que o Senhor plantou na nossa vida espiritual sendo traduzida na nossa vida profissional, pessoal. E isso é bênção. Quando a nossa vida profissional é uma estratificação de algo que é da nossa vida pessoal e espiritual. Isso sim, eu entendo que é reino de Deus. Isso sim, eu entendo que é pregar por todos os povos, seja numa mesa de consultório, seja numa sala de aula, seja na igreja. Falar do Senhor em tudo e para todos. Isso sim é alimentar o reino de Deus. É isso que eu creio. É por isso que eu creio que o Senhor vai voltar. Eu tô aqui. O Dani disse assim, não foi mais saiu, Fred, mas eu tô aqui. Não, eu tô aqui também, tudo. Viu? Eu tô vendo você subindo, pra mim tá normal. Márcio, gratidão mesmo, tá? Obrigado, meu obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Lembre-se, Deus está contigo. Lembre-se, Deus ressuscitou e Ele está entre nós. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Como diz o Evangelho no sábado. Né? Alegrai-vos, porque Ele está entre nós. E é muito importante que você conecte você, sua identidade, sua essência com Deus. Tá bom? Deus abençoe, Márcio. Fique com Deus. Um abração, meu amigo. Nos falamos. Até a próxima. Tá bom? Para outros convites. E com certeza Deus está orando, olhando por nós e nós estamos orando a Deus para que tudo possa acontecer a contento. Amém? Amém. Deus abençoe, Márcio. Abração, meu querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.